Oi pessoal, preparados para a continuação da nossa especialidade de biossegurança? Então vamos lá. O requisito 6 da especialidade, ele pede para você escolher entre uma lista de doenças, duas delas para você falar um pouquinho quais são os sintomas, o tratamento, prevenção, se ela teve pandemia, epidemia, como que foi essa doença. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a gripe espanhola. E aí depois vocês têm o desafio 2 para cumprir, para pesquisar também, tá bom? A gripe espanhola é o nome de um vírus de influenza que ele se espalhou pelo mundo entre o ano de 1918 e 1919, mas ninguém sabe exatamente o local de onde surgiu essa doença. Se ninguém sabe de onde ela surgiu, por que o nome dela é gripe espanhola? É o seguinte, os historiadores eles sabem que essa doença ela não surgiu na Espanha, mas por conta da forte divulgação da imprensa a respeito dessa doença, a gripe espanhola ficou conhecida como gripe espanhola da Espanha. Na época em que essa doença se espalhou, o mundo ele estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Então, por conta disso, os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, a imprensa ela era censurada. Então, por isso que não se falava tanto da gripe espanhola nesse período entre os outros países, porque eles tinham medo. Se os soldados ficarem sabendo, vai baixar mais ainda a moral da população. E a Espanha, que não estava envolvida com a guerra, acabou tendo a imprensa livre e aí acabou divulgando bastante. Por isso que a Espanha acabou dando o nome para a gripe. Não necessariamente a gripe é da Espanha, mas foi por conta disso, porque a Espanha não participava da guerra e fez uma divulgação maior. A teoria mais aceita hoje em dia do surgimento dessa gripe é de que ela tenha surgido nos Estados Unidos, em campos de treinamento dos soldados e em alguns funcionários de uma fábrica em Detroit. Outro elemento que sustenta que a gripe espanhola tenha surgido nos Estados Unidos é que ela só começou a se espalhar pela Europa depois que os soldados americanos eles entraram no campo de batalha na Europa. Então, por isso, acredita-se que ela surgiu realmente nos Estados Unidos. Alguns sintomas dessa doença são febre, dor no corpo, coriza, tosse e algumas outras coisas. E em casos mais graves, as pessoas apresentavam problemas respiratórios, digestivos e cardiovasculares. Em mais de um ano dessa pandemia, porque como ela atingiu vários países, então foi considerada uma pandemia, essa doença ela causou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas e acredita-se que 1/3 da população mundial daquela época foi afetado por essa doença. E a gripe espanhola, ela chegou aqui no Brasil também e chegou a matar o presidente eleito Rodrigo Alves, que foi eleito para ser o presidente do Brasil em 1918, mas não chegou a exercer o cargo porque no início de 1919 acabou morrendo por conta da gripe espanhola. Uma outra curiosidade sobre a gripe espanhola é que ela tem o mesmo vírus que a H1N1, que também é uma outra doença que afetou o mundo em 2009, que causou uma pandemia mundial também. Hoje em dia, existe uma vacina para prevenção dessa gripe e os cuidados de biossegurança, para a gente não pegar essa doença, é cobrir a boca ao espirrar e tossir. Agora, o requisito 7 da nossa especialidade é praticamente a mesma coisa que o 6. Vocês vão ter uma lista com alguns nomes de algumas doenças e vocês vão ter que escolher uma entre elas e vai ter que pesquisar os sintomas, formas de contágio, cuidados de biossegurança, tratamento, se foi epidemia, pandemia. Então, para vocês eu vou deixar o exemplo da doença da cólera. Os sintomas da cólera, eles variam. Algumas pessoas, elas acabam não tendo nenhum sintoma, alguns sintomas mais moderados e alguns casos mais graves. O mais comum da cólera é uma diarreia aquosa, bem líquida. Em casos mais graves, pode ocorrer também vômitos, dores abdominais, taquicardia, hipotermia, hipotensão. Então, assim, acaba tendo muitas outras coisas, a pessoa acaba perdendo muitos sais do corpo. O contágio dessa doença, ele é através da água e do contato dos alimentos com fezes humanas com a bactéria.
E o marisco mal cozido, ele também é uma das principais fontes da cólera. Para a cura, existe a prevenção e o tratamento. O tratamento é repor os sais, reidratação, e tem também, em alguns casos, quando é identificada corretamente, rápido, também tratamento com antibióticos. Para prevenir essa doença, é muito importante também os cuidados com o saneamento básico, Não beber água contaminada, não deixar a água se contaminar, os alimentos, limpar muito bem antes de comer, não comer alimentos estragados e contaminados. Também existe uma vacina que é por via oral, e essa vacina ela dura em torno de 6 meses para prevenir a doença. Ainda sobre essa doença, teve uma epidemia em 1974 em Portugal. Também, todos os anos praticamente, tem a epidemia da cólera na Índia, por conta dos rituais religiosos da cultura hindu no rio Ganges. As vacinas, elas agem no nosso corpo, fazendo com que o sistema imunológico ele aumente a quantidade da produção de anticorpos, que vai combater as doenças infecciosas. É importante estarmos com as vacinas em dia para que o nosso corpo ele se proteja de determinados vírus e bactérias, e também para controlar a quantidade de pessoas infectadas com determinadas doenças, porque se a população, a maioria, está vacinada contra a doença, então quando tiver um surto dessa doença, se você estiver vacinado, você não vai ter. O requisito 10 da especialidade, ele fala assim, por que é preciso a gente usar o álcool 70% e não outros tipos de álcool? O álcool 70%, ele possui uma concentração que ela é muito boa para o efeito bactericida, então ele ajuda, junto com a água, ele acaba entrando dentro da bactéria e com mais facilidade e impedindo que ela se desenvolva. Outros álcool, eles acabam envelopando apenas a bactéria e ainda ressecando as mãos. E a forma correta de se usar o álcool gel é a gente esfregar a mão com ele durante 20 segundos. O requisito 11, ele pede para explicar quais são as atitudes que a gente deve tomar para tossir ou espirrar para não contaminar as outras pessoas. Então é o seguinte, quando você for tossir ou espirrar, você não tussa com a sua mão. Por quê? Porque você vai movimentar ela, você vai apertar a mão de outra pessoa, então você vai estar transmitindo o vírus para outra pessoa. Então se você for tossir ou espirrar, use um papel, um pano, ou então se você não tiver aqui o cotovelo, não espirra diretamente, tá bom? O último requisito da nossa especialidade, ele pede para você ler alguns versos da Bíblia para falar como que vão ser a questão das doenças nos fins dos tempos. Então eu vou ler para vocês um dos versos, que é Mateus capítulo 24, verso 6. Aqui na Bíblia, ele fala o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, nesse requisito é para a gente refletir. O mundo, nós estamos nos fins dos tempos, todo mundo sabe disso, doenças, sempre muita gente fala assim, mas sempre teve doença. Sim, sempre teve doença. E a Bíblia fala que vai ter mesmo doença. Não fiquem preocupados, porque com o coronavírus agora Jesus vai voltar, o mundo vai acabar e tá todo mundo morto. Não, ainda não é isso. Então é o seguinte, temos que nos cuidar, temos que nos proteger, mas também precisamos confiar em Deus e ficarmos calmos. Doenças, a Bíblia falou que vai ter, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por doenças sim, mas não devemos ficar focados apenas nisso. O último requisito, então, da nossa especialidade, ele ainda apresenta mais alguns capítulos lá em Apocalipse, e ele pergunta o que vai acontecer com os doentes e as doenças quando Jesus voltar lá nos céus. Então é o seguinte, vocês vão ler os versículos, os capítulos que pede do requisito, mas assim, lá vai falar o seguinte: haverá novo céu e nova terra, e as primeiras coisas já passaram. Os santos, eles vão ser revestidos
nós não vamos mais ter doenças, as pessoas não vão mais morrer. Então, toda essa preocupação que a gente tem hoje em dia de pegar algum vírus, pegar alguma doença, não vai mais existir isso lá no céu. Deus, ele está preparando um lugar maravilhoso para cada um de nós. E esse lugar, ele não vai conter todas essas coisas horríveis que nos prejudicam tanto hoje em dia. Então, que eu e você possamos estar preparados para quando Jesus voltar, estivermos com ele também lá no céu. Então, pessoal, esse foi o último vídeo da nossa especialidade de biossegurança. Agora vocês precisam cumprir os desafios ou fazer o trabalhinho e a prova, tá bom? Tchau, pessoal!